E aí vem uma dica de prática. Pegou uma hiponatremia aguda com uma duração menor de 48 horas em um paciente jovem, a gente vai suspeitar de polidipsia por conta de uso de êxtase, paciente com metanfetamina. Então a metanfetamina ela pode fazer, ela induz a um estímulo de uma polidipsia realmente exacerbada, um consumo de água aí que o paciente se intoxica e pode fazer uma hiponatremia aguda. Quadro clínico agora de hiponatremia. Quadro clínico é neurológico, né? Então, a hiponatremia, como a gente falou, a gente tem um excesso de água ali no plasma. Esse excesso de água vai fazer com que essa água ela passe para o meio intracelular. Então, eu tenho um aumento do volume intracelular. E isso vai promover o quê? Vai promover um edema. E aí, uma célula que sofre muito é a célula nervosa, o neurônio. Então, eu posso ter um edema de neurônio, inclusive com um risco, um edema cerebral, com risco até de herniação cerebral. Então, o quadro clínico da hiponatremia, a gente vai focar aqui na parte neurológica. Então, o paciente ele pode ser assintomático, ele pode ter sintomas neurológicos leves a moderados, e aí, desde uma cefaleia até um quadro ali de uma sonolência, uma confusão mental, ou pode ter sintomas neurológicos graves, como uma convulsão, um estado de coma, por exemplo. E essa diferenciação aí do quadro clínico também vai ter impacto no tratamento, assim como a magnitude da hiponatremia, como a gente falou lá atrás. Ok. Então, vamos falar do tratamento da hiponatremia. O tratamento, medidas gerais para todo paciente com hiponatremia. Se eu tenho um excesso de água, eu estou falando de hiponatremia, baixa concentração de sódio, excesso de água, então eu vou fazer uma restrição de água livre de soluções hipotônicas. Uhum. Aí um valor médio em torno de 800 a 1.600 ml dia de água livre. Evitar sempre ver as diluições das medicações. O paciente está usando muita medicação que está sendo diluída em soro glicosado, que é uma solução hipotônica. Isso vai piorar mais ainda a hiponatremia. Então, evitar essa diluição em soluções hipotônicas e fazer essa restrição de água livre. E suspender os medicamentos potencialmente hiponatremiantes. Aí, valendo lembrar aqui, medicamentos anticonvulsivantes, antidepressivos, a hidroclorotiazida. Fala, meus amigos e minhas amigas. Se você está vendo esse vídeo aqui, é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves, e você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior. A minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula, e se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber, e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula, que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. Para paciente que tem hiponatremia hipervolêmica, posso usar um diurético de alça, né? Se esse paciente ele não estiver ali com nenhum sinal de hipoperfusão, com uma hipovolemia efetiva, né? Eu posso usar um diurético de alça. Eu vou usando uma furosemida ali, uma dosezinha que eu vá objetivando uma perda ponderal ali devagarzinho, em torno de 500 gramas a 1 quilo por dia. Paciente que só tem edema periférico, um pouquinho mais no paciente que está todo anasarcado. Então, o ideal para esse paciente, a melhor medida para poder a gente ir titulando a dose do diurético e a melhor forma desse paciente ir perdendo esse excesso de volemia, esse excesso de líquido no extracelular, sem comprometer, né, sem fazer uma hipovolemia iatrogênica, eu ir pesando esse paciente em jejum todo dia. Mas se eu não tiver como fazer isso, que pelo menos eu faça isso com um controle de balanço hídrico. Deixar o balanço hídrico ali em torno de 1.500, menos 500, no máximo menos 1.000 ml por dia. Evitar um balanço hídrico excessivamente negativo de um dia para o outro, porque senão o paciente ele pode fazer uma disfunção renal pré-renal, ele pode fazer uma hipovolemia iatrogênica. Esse Então, caso aí se enquadra perfeitamente para o paciente cardiopata que tá descompensando por excesso de líquido, né? exato, É. exatamente. É o protótipo do paciente aqui, é justamente esse daí, Thiago. Exatamente isso. E é interessante, Paciente, pode falar. o paciente, por exemplo, hepatopata, o hepatopata pela vasodilatação plâncnica, ele já tem ali ele já tem uma hipoalbuminemia, né, que tende a extravasar líquido
do plasma, ele tem uma vasodilatação esplâncnica que já tende a sequestrar líquido para ali para o leito esplâncnico, então ele já tem uma tendência maior à hipovolemia do que o cardiopata. Então o hepatopata, o cardiopata a gente faz isso, claro, mas o hepatopata, esse cuidado que a gente tem que ser muito mais cuidadoso, porque qualquer desvio, qualquer aumento, né, de dose desnecessário de diurético, esse paciente ele já tende a uma hipovolemia efetiva, e ele pode descompensar, pode fazer uma encefalopatia, pode fazer uma disfunção renal, pré-renal. Você vê que ter esse referencial da perda diária, né, que você deu pra gente é fundamental. Às vezes a gente pega um paciente de UTI e você vê que ele está num balanço hídrico positivo há muito tempo e chega uma hora que alguém tem que mudar isso, né? É até um refinamento você começar a balancear isso. Só que até para fazer essa retirada dos líquidos que foram infundidos aí durante a compensação do paciente, não é que ele estava numa sepse, né? Tava com choque séptico, ele precisava de volume mesmo, o pessoal pesou a mão. Até para você fazer o caminho inverso, você tem que ir com cautela, né? Senão você acaba prejudicando mais do que beneficiando. Exatamente, exatamente. Inclusive, a gente até brinca na UTI, né? A gente fala que é igual a crédito, né? Quando a gente paga uma coisa no crédito, quando a gente dá volume ao paciente, né, vai Uhum. dando volume, a gente é igual ao crédito. Aí uma hora chega a conta, né? Então a gente, uma hora a Exato. gente vai ter que tirar esse Vai ter excesso que de tirar. volume aí do paciente, justamente para poder não fazer essa hipervolemia. Mas essa retirada tem que ser feita realmente com cuidado. Perfeito. E aí, para o paciente com hipovolemia, né, se o paciente ele tiver ali com hipoperfusão clássica, hipotensão, né, um franco choque hipovolêmico, uma diarreia, uma hemorragia com franco choque hipovolêmico, eu faço aquela expansão, né, aquela reposição com 20 a 30 ml por quilo em até 3 horas, ou eu posso fazer uma reposição mais lenta, uma hidratação mais lenta, visando BH um pouquinho positivo, evitar BH muito positivo, né, porque senão depois a gente vai ter trabalho para tirar esse excesso aí de sódio, de água, né, naquele paciente que tem manifestações de uma hipovolemia mais leve, né, sem uma hipoperfusão franca, sem uma hipotensão franca. Se o paciente tiver hemorragia, né, a causa for hemorrágica, lembrar também dos hemocomponentes. Paciente com euvolemia, hiponatremia euvolêmica, lembrar de suspender os medicamentos de hiponatremia antes, que já é uma medida geral para toda a hiponatremia, né, e tratar, se tiver um hipotiroidismo, tratar o hipo, se tiver uma insuficiência adrenal, repor o corticoide, tratar a insuficiência adrenal, lembrando aqui que às vezes o paciente pode precisar até mais de um minerálo, né, um corticoide com efeito mineralocorticoide melhor, como a fludrocortisona, por exemplo. No contexto do CIAD, a gente pode fazer uma restrição hídrica até mais vigorosa, né? A gente faz na prática 800 ml dia, 1000 ml dia de água, e a furosemida. Os vaptanos, que são os antagonistas daquelas aquaporinas, que a gente comentou agora há pouco, não são muito comercializados aqui no Brasil, né? A gente tem aí na teoria, mas eu deixei aqui de lado, mas o mais importante é a restrição hídrica e a furosemida, né? E, obviamente, tentar identificar qual é a causa do CIAD para a gente tentar intervir na causa. E por que furosemida, né? O que é que a furosemida faz? A furosemida, curiosamente, Thiagão, ela atrapalha a ação do ADH. Por que isso? Quando o ADH ele atua, ele vai abrir as aquaporinas. Só que quando Uhum. ele abre as aquaporinas, a água ela só vai ser retida, reabsorvida, se a medula do rim ela estiver muito concentrada. Só que o problema é o seguinte, a concentração dessa medula vai depender da alça de Henle. A alça de Henle reabsorvendo muito eletrólitos. E a furosemida ela bloqueia essa concentração da medula renal ali na alça de Perfeito. Henle. Então a furosemida, ela dificulta a concentração da medula, com isso o ADH não consegue puxar água. Então a furosemida ela atrapalha. Então a furosemida é uma medicação muito boa nesse caso de CIAD, porque ela vai dificultar justamente a atuação desse hormônio aí que está dificultando, que está causando a hiponatremia de maneira demasiada nesse paciente. Perfeito. A furosemida, então, é uma boa droga para ser usada na hiponatremia hipervolêmica e na euvolêmica por CIAD. Eu só não vou fazer, obviamente, no paciente que tem hiponatremia hipovolêmica, porque senão eu vou piorar a hipovolemia, eu vou aumentar mais a produção de ADH dele, e aí eu vou piorar mais a hiponatremia. Então, fazendo esse comparativo aí, a dica, a hidroclorotiazida, né, ela pode causar uma natriurese, um aumento de excreção ali de sódio, de água, né, uma poliúria, ela faz uma diurese ali com excesso de água e sódio, né, e vai estimular, obviamente, pode causar uma hipovolemia, pode estimular a liberação de ADH, mas a hidroclorotiazida ela não atrapalha na concentração da medula. Então ela estimula a liberação do ADH e ela permite o ADH agir.
Então, ela é um diurético hiponatremiante. Enquanto que a furosemida é o contrário. A furosemida ela pode até estimular a liberação do ADH, se ela induzir hipovolemia, mas ela vai dificultar a concentração da medula. Então, ela vai dificultar, ela pode até estimular a liberação, mas ela dificulta a ação, a atuação do ADH. Então, a furosemida, ao contrário do que muita gente acha, ela não é hiponatremiante. A furosemida, inclusive, ela pode até fazer hipernatremia. Se a gente ficar tirando muito volume, né, fazendo muita natriurese e não estiver repondo água do paciente. Fica usando lá muita furosemida, o paciente vai fazendo BH muito negativo, vai perdendo o sódio e a água, pode perder mais água do que sódio e não repor essa água, ele vai fazer uma hipernatremia. E vai o potássio junto aí também, né? Exatamente, vai potássio junto, vai magnésio junto, ela realmente faz uma espoliação aí grande, né, de eletrólitos ali pela urina. Então é só lembrando, né, justamente o que eu falei aqui, né, a furosemida, deixa eu botar aqui o lápis, o diurético de alça, ela atua aqui no 3, né, então nessa porção ascendente aqui, espessa da alça de Henle, e que essa porção é importante para poder fazer o quê? Para poder reabsorver aqui sódio, potássio, cloro, e isso aqui vai concentrar a medula. Essa reabsorção aqui de sódio, potássio, cloro concentra a medula, de modo que essa medula aqui toda concentrada, cheia de soluto, vai fazer com que quando o ADH ele atuar aqui, né, na porção aqui 6, essa medula muito concentrada vai fazer um estímulo para reabsorver água. Como a furosemida bloqueia essa reabsorção aqui desses eletrólitos, a medula renal fica muito diluída e aí o ADH não atua. Pronto, Thiagão. E agora falar um pouquinho sobre o tratamento específico da hiponatremia com reposição de uma salina hipertônica, a salina 3%. Primeira coisa importante para dar dica para a galera. Famoso Exatamente. Salgadão. Exatamente. E aí o que é interessante é o seguinte, a salina 3%, esse cloreto de sódio 3%, ele não existe uma solução pronta, né, de cloreto de sódio 3%. A gente, na verdade, que pede para a enfermagem preparar. Aí como é que a gente vai pedir isso aí? 500 ml dessa salina 3%, ela vai ser proporcionar 455 ml do soro fisiológico com 55 ml daquela ampolinha ali, né, do cloreto de sódio a 20%. Né, cada ampolinha daquela tem 10 ml, então na verdade vão ser 5 ampolinhas e meia daquela, né, junto com 455 de soro fisiológico. Então tira 55 ml ali, né, do soro fisiológico, rapidinho que tá, deixa eu só fazer uma correção aqui, na verdade aqui não é 455, né, 445. Ok. 445, aí, um errozinho de slide. Boa. Exato. Boa. Então 445 de soro fisiológico com 55 de NaCl 20. Então isso aí vai dar 500 ml ali de salina 3%. Então é assim que a gente prepara. E obviamente se quiser um volume menor ou maior, é só fazer as devidas proporções aí de soro fisiológico e de cloreto de sódio a 20%. Então, como é que funciona esse tratamento com a salina 3%? Toda vez que o paciente tem uma hiponatremia leve, o sódio dele varia entre 130 e 134, eu não preciso, a rigor, fazer salina hipertônica para ninguém. Eu não vou repor salina 3% para ninguém. E se o paciente tiver um sintoma neurológico, eu não vou atribuir esse sintoma à hiponatremia dele. É uma hiponatremia muito leve, ela não vai justificar um sintoma neurológico que o paciente tiver. Então eu não vou fazer reposição. Então essa é a primeira informação importante no tratamento com salina 3%. Se for leve, não usa. Agora, se ela for moderado ou grave, ou seja, menor que 130. Quando ela é menor que 130, aí eu já começo a ter um risco, né, do paciente fazer edema cerebral, fazer herniação. Aí, nesse caso, eu já começo a ponderar a possibilidade de fazer uma salina 3%, com suas devidas indicações. Toda vez que eu tiver um paciente com a hiponatremia, né, com sódio menor que 130, ou seja, moderado ou grave, se for aguda, eu vou sempre repor a salina 3%. Se for crônica, eu só vou repor em duas situações diferentes. Se ela for moderada, ou seja, entre 120 e 129, com sintomas neurológicos graves, ou se for um paciente neurocrítico agudo, paciente que chegou ali que tem uma suspeita ou tem um risco de hipertensão intracraniana, ou eu vou fazer na crônica, né, com sódio menor que 130, se for um paciente grave, ou seja, aquele paciente com sódio menor que 120. Então, recapitulando, aguda eu faço para todo mundo. Sódio menor que 130 é aguda. Vou fazer salina a 3% para todo mundo. Se for crônica, eu só vou fazer se for grave, ou seja, menor que 120 para todo mundo, ou se ela for moderada, entre 120 e 129, se o paciente tiver sintoma neurológico grave ou for um neurocrítico agudo.
Ok. Perguntar se o paciente tiver um sódio de 125, ou seja, é moderada, mas está só com uma cefaleia crônica. Não vou fazer. Não vou Certo. fazer porque cefaleia não é um sintoma neurológico grave. Perfeito. Pronto. Então, a hiponatremia aguda, né? Como eu falei, ela é aguda, moderado, grave, ou seja, menor que 130, eu sempre vou repor. Quando o paciente ele é assintomático, eu só vou fazer o quê? Eu vou fazer um bolo de 50 ml dessa salina 3% em 10 minutos. Faço só uma etapa para fazer o quê? Para segurar, né? Para evitar aquela queda rápida ali e progressiva desse sódio para não causar sintomas, edema cerebral nem herniação. É muito mais como uma medida ali de contenção, de prevenção de edema e herniação, já que o sódio está caindo muito rápido. Então, sódio ali menor que 130, agudo, mas está assintomático, faça um bolo de 50 ml em 10 minutos, da Ok. salina 3%. Se o paciente ele tiver qualquer sintoma neurológico, mesmo que for leve, mesmo que for uma cefaleia, uma náusea, um vômito, eu vou fazer um bolo de 100 ml em 10 minutos, o dobro, sendo que eu posso repetir, caso ele persista com sintomas neurológicos, eu posso repetir isso até 3 vezes, totalizando aí 300 ml. Então eu faço 100 ml em 10 minutos. Espero avaliar. O paciente continua com sintoma neurológico. Posso repetir ali até totalizar 300 ml. Uma alternativa, inclusive, que é apresentada aí no UpToDate, nas fontes, ao invés de fazer 3 bolos de 100 ml, eu posso fazer 2 bolos de 150 ml, só que ao invés de 10 minutos, fazer em 20 minutos. É uma outra alternativa. Então, isso eu vou fazer com hiponatremia aguda, né, com sódio menor que 130, com qualquer sintoma neurológico, mesmo se for leve. Tá. Pronto. Agora falei da aguda, agora eu vou falar da crônica. A crônica eu falei que a gente só vai repor a salina 3% se ela for moderada com sintoma neurológico grave, ou paciente neurocrítico agudo, ou se ela for grave, com sódio menor que 120. Na moderada, né, com sintoma neurológico grave, o que é sintoma neurológico grave? Principalmente convulsão e coma. Então eu peguei um paciente que é uma hiponatremia crônica, tá ali o sódio entre 120 e 129, tá convulsionando, tá em coma, é um paciente com risco ou suspeita de hipertensão intracraniana. Vou fazer igualzinho, a mesma coisa do agudo, moderado ou grave com qualquer sintoma. Um bolo de 100 ml em 10 minutos, podendo totalizar 300 ml. E na hiponatremia crônica grave, aquele paciente que tem um sódio menor que 120, eu vou fazer Uhum. uma reposição lenta. Esse paciente eu não tenho pressa de repor, já que, né, é um paciente que ele, a princípio, só tem um sódio menor que 120. Obviamente, se ele tiver um sintoma neurológico grave, ele vai entrar aqui, Sim. né? Porque ele já vai entrar aqui e eu vou ter que fazer o bolo. Mas se ele não tiver sintoma neurológico grave, mesmo se ele for assintomático, sintomas leves, eu não tenho pressa, eu vou fazer uma reposição lenta em 24 horas. E aí, como é que eu vou fazer isso? E aí, aqui, Tiagão, tá um grande desafio, né? Então, foi um grande desafio da aula pelo seguinte: a gente vê aí, quando a gente estuda, desde a época aí de prova para residência, a gente vê, na verdade, nos livros, né? De cursinho para prova, a gente vê nos livros de clínica médica, de UTI, de emergência, um monte de fórmula. Um Uhum. monte de fórmula, um monte de regra de trade, e a minha proposta aqui não é trazer nada disso, porque isso aí a gente encontra em livro, a proposta da gente aqui é trazer uma abordagem diferente, é facilitar a vida aí de quem está nos assistindo. Então, na verdade, eu trouxe uma proposta diferente. Só que antes de trazer essa proposta, uma informação importante é o seguinte: eu não posso elevar esse sódio muito rápido. Eu não posso fazer Uhum. uma elevação muito intensa desse sódio, porque senão eu vou fazer um aumento de osmolaridade muito rápido, um aumento de tonicidade muito rápido, e isso vai fazer com que eu diminua rapidamente a minha quantidade de água, né, ali no plasma, e aí vai tender a fazer o quê? Vai tender a puxar água de dentro da célula para fora da célula. Então, o aumento da concentração do sódio vai induzir esse sequestro de água de dentro da Da célula para célula. fora da célula. Aí Então, a dá gente a vai mielinólise, desidratar. né? Exatamente, vai desidratar a célula, e isso no neurônio pode fazer um quadro aí que a gente chama de mielinólise pontina, né, ou síndrome de desmielinização osmótica, que é um quadro grave. É um Sim. quadro grave, o paciente pode inclusive entrar em estado de coma, é um quadro que, a rigor, é irreversível, então a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Então a gente tem que elevar no máximo. Antigamente se falava de até 12 mEq por litro em 24 horas. Hoje a gente não usa mais esse valor, esse ponto de corte, porque já tem estudo mostrando paciente fazendo mielinólise contínua com elevação de 9 mEq por litro em 24 horas. Então o Uhum. nosso ponto de corte hoje é 8 mEq por litro em 24 horas. Há inclusive algumas fontes falando de 6 mEq por litro, mas de maneira geral 8 mEq por litro ainda é considerado um valor seguro. Então a gente vai elevar no máximo 8 mEq por litro.
E aí tem aquelas fórmulas, né, que a gente usa, só que eu já vou trazer, na verdade, uma regra pronta aí para facilitar para a galera, né? A regra pronta é o seguinte: se for mulher, a gente vai repor em 24 horas 0,3 ml por quilo hora. Se for homem, 0,35 ml por quilo hora da salina 3%. Pronto, essa vai ser a regra e essa regra já está contemplando esse valor de segurança aí de uma elevação de 8 mEq por litro em 24 horas no máximo. Então essa vai ser a regra, a gente vai esquecer completamente aqueles cálculos, aquelas regras de 3 lá, Uhum. para poder repor aquela salina 3%. Você já tá no limite seguro aí. Exatamente, eu já estou aqui no meu limite seguro, perfeito. Muito Então eu vou mais trazer aqui prático. um. Exatamente, eu vou trazer um exemplo aqui. Pegou uma mulher de 70 quilos, sódio 110, ou seja, é uma hiponatremia que ela é grave, é menor que 120, e aqui eu não coloquei a temporalidade, mas assumindo que é uma hiponatremia crônica. Uhum. Então esse paciente aqui eu coloquei, Colocou. hiponatremia crônica assintomática. Então, assintomática, né, ou mesmo se tivesse sintomas leves, eu não tenho pressa de repor, mas eu tenho que repor porque é grave, é menor que 120. Então, o que é que eu vou fazer? É mulher, então eu vou usar 0,3 ml por quilo hora. Então, 0,3 vezes 70, 21 ml hora. Então, eu vou botar lá na minha bomba de fusão, salina 3%, 21 ml hora para correr. Então, eu Perfeito. espero ali que esse sódio ele suba ali naquela margem de segurança, em torno ali de 7, 8 mEq por litro dia. E toda vez que eu fizer aqueles bolos, naquelas situações que eu preciso fazer aqueles bolos, né, de 100 ml, que eu posso ir até 300 ml, isso aí é para eu promover uma rápida elevação do sódio, né, do paciente em torno ali de 4 mEq por litro em 1 a 2 horas, para poder eu conseguir justamente reverter aquela gravidade para evitar uma herniação cerebral, que é uma Certo. coisa também que pode ser muito grave. Só que nesse caso aqui, eu posso manter mais uma reposição lenta de manutenção. Eu faço a reposição rápida e depois eu faço uma continuidade mantendo uma reposição lenta. Só que aqui eu já repus aqui 4, mais ou menos. Então na minha reposição lenta, ao invés de eu fazer 0,3 ml por quilo, se for mulher, ou 0,35, que isso eu prevejo uma elevação de 8 no sódio, eu vou fazer metade. Eu vou fazer 0,5, 0,15 se for homem, Uhum. né, se for mulher, ou 0,18 se for homem, para poder elevar o quê? Para poder elevar 4, porque 4 eu já Já elevei aqui foi. no meu bolo, para poder eu não passar de 8 no dia. Perfeito. Pronto, então a reposição lenta da salina, né, hipertônica 3%, ela vai evitar justamente ali uma elevação rápida, né, da osmolaridade, que a gente já falou que poderia causar uma desidratação com a mielinólise contínua. E a reposição, mesmo sendo lenta, o pessoal pode perguntar, pô, mas essa reposição lenta dá conta? Dá. Inclusive, essa reposição lenta, mais importante até do que a elevação do sódio, a gente vai ter esse propósito óbvio, por isso que a gente está usando a salina hipertônica, mas mais importante do que isso é evitar que o sódio continue caindo. Só com isso, a gente já consegue evitar uma piora do edema, uma herniação cerebral. E aí tem uma dica aqui também de prática, Tiagão, que é o seguinte: existem alguns pacientes, um grupo de pacientes, que eles têm um risco maior de mielinólise contínua. Para esses pacientes, ao invés de eu objetivar uma elevação de até 8, eu vou objetivar uma elevação de até 6 mEq por litro dia de sódio. Uhum. Nesse caso, eu vou mudar um pouquinho aquele valor. Né? Ao invés de ser 0,3 ou 0,35, vai ser 0,2 para mulher ou 0,25 ml por quilo hora de salina hipertônica que eu vou botar para infundir ali em 24 horas. E quem são esses pacientes que têm esse maior risco? Paciente que tem um sódio ali menor ou igual a 105, paciente com hipopotassemia, hipocalemia, desnutridos, etilistas e hepatopatas. Esse grupo eu tenho que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. Já chegou a pegar um paciente com sódio mínimo de quanto aí, meu, na UTI? Tiagão, eu cheguei a pegar já 98. 98 de sódio. Como é que tava o paciente? 98. Paciente rebaixado, né, obnubilado, torporoso, Uhum. paciente torporoso, fez a questão é como é uma coisa potencialmente rapidamente reversível, né, na hora que a gente foi fazendo os bolos lá de salina hipertônica, o paciente ele rapidamente ele foi melhorando. Não precisou, inclusive, ser entubado, nada disso não. Eu peguei 98. E Poxa. por incrível que pareça, a causa dessa hiponatremia de 98 aí foi só o uso de hidroclorotiazida. Era um paciente que vinha Caramba. usando hidroclorotiazida, um paciente idoso usando hidroclorotiazida, usando, provavelmente Uhum. vinha fazendo aquela hiponatremia crônica, que foi passando, né? Enfim, não tinha sintoma, e Uhum. aí não fazia, não tinha nenhum tipo de exame para poder constatar isso. E aí, quando o paciente apareceu lá pra gente, já apareceu bem hipoativo, já, bastante sintomático.
com esse valor absurdamente baixo de sódio sérico aí. Muito, nunca vi isso na minha vida. É muito, muito baixo. Muito baixo.